Oi, pessoal! O assunto da nossa aula hoje é arquitetura ambientalmente amigável, ou o que se costuma chamar de arquitetura sustentável. Vamos ver? Eu vou apresentar para vocês, como eu sempre faço, a estrutura dessa aula, né? Então, eu vou começar fazendo uma breve introdução, né, sobre o que é entendido como arquitetura ambientalmente amigável ou arquitetura sustentável, né? Depois, como se faz arquitetura ambientalmente amigável ou sustentável. E depois eu vou entrar em dois tópicos específicos, né, que são os dois grandes tópicos da arquitetura sustentável. Tem um outro, eu vou explicar para vocês aí no meio do caminho, mas vocês vão entender por que eu não vou abordar nessa aula, que são adequação climática para o uso racional de energia, e tem todos esses subitens, né? O sombreamento, insolação, ventilação natural, efeito estufa, altura solar, isolamento térmico, massa térmica, telhado verde, arquitetura enterrada. A gente vai ver um por um, e depois vai ser a terceira parte dessa videoaula. Eu vou falar para vocês, então, sobre a eficiência no uso de recursos ambientais disponíveis na fase de uso dessa arquitetura que é chamada de sustentável. Vamos lá, então? Primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse, né, é a relação do ser humano com a condição climática em que ele vive, né? Aqui nessas duas imagens a gente está vendo duas condições climáticas bastante distintas, completamente opostas, né? E a gente pode pensar, né, se para o ser humano é tranquilo viver em qualquer clima sem precisar de atenuantes, né? O que que vocês acham? Assim, a gente seria capaz de viver num clima desse de deserto, sem contar com alguma atenuação, né, dos efeitos desse clima sobre o nosso corpo, né? E a gente seria capaz de viver num clima como esse, né? Muito frio, né? Certo? É um clima temperado, sem esses atenuantes, né? O que que vocês acham? Quais são as adversidades que aparecem aqui nessas situações, né? Muito específicas. Os climas, como esse de deserto, eles são climas quentes e secos, né? Então, o que que está pressupondo isso? Primeiro, altíssimas temperaturas durante o dia, né? E segundo, um ar extremamente seco, né? Que faz com que o nosso corpo ele perca muito líquido, né? E isso pode causar um problema, né? Assim, grave de desidratação em pouquíssimo tempo, levando inclusive à morte, né? E nesse outro clima, né? São temperaturas baixíssimas, né? Para as quais o nosso corpo, por si só, né, não tem condição de sobreviver sem os atenuantes, né, que ao longo da história da humanidade foram sendo criados e desenvolvidos, tá? Então, em cada uma das situações, né, que tipo de atenuante a gente necessitaria, né? Nessa situação de calor absurdo, né, num clima quente, seco, por exemplo, né, a gente necessitaria de um atenuante imediato que seria o alívio dessa sensação térmica numa temperatura quente como essa, né? Em segundo lugar, né, a gente necessitaria, né, de um lugar abrigado, né, do sol para que a gente pudesse passar o dia, né? Realizar as funções que a gente necessitasse cumprir num local como esse, né? E em terceiro lugar, a gente necessitaria também de uma proteção, né, do nosso corpo para que a gente não perdesse líquido tão rapidamente em função dessa baixíssima umidade do ar, né? O corpo humano só funciona num equilíbrio, né, de diversos fatores, mas um deles é a água, né? O corpo humano necessita de uma taxa
de água muito grande para poder funcionar adequadamente sem comprometimento das suas funções, né? E aqui nesse clima, a gente necessitaria principalmente, né, de um atenuante que segurasse o calor produzido pelo próprio corpo, né, e que não fizesse trocas, né, com o meio natural, não, que a gente não perdesse a temperatura para o meio natural, pois quando o corpo humano é submetido a temperaturas baixíssimas, né, essas baixas temperaturas têm um impacto muito negativo, né, gerando um efeito adverso aí sobre o funcionamento de todos os órgãos, que é a hipotermia, né, e que também leva à morte, né? Então a gente precisa desse atenuante, né, segurar o calor perto do corpo para que ele se mantenha numa temperatura em que o metabolismo continue funcionando normalmente, né? Então, esse é um dos atenuantes que a gente precisaria, além dos outros, né? Como eu falei aqui nesse tipo de clima quente e seco, aqui a gente precisaria também, né? De um abrigo contra essas intempéries, né? Contra a neve, contra a chuva, né? Contra o próprio frio, né? Desse ambiente todo. A arquitetura, então, né, se a gente for entender, baseado nessas situações radicais de clima, né, ela funciona muito como um atenuante mais forte, né, e maior do que esses atenuantes que estão imediatamente ligados ao nosso corpo, que são as vestimentas, né, principalmente. A arquitetura, ela vai servir como um segundo atenuante, né, mas vai servir para mais coisas também, né? Então, uma das funções da arquitetura é projetar e construir espaços para que o ser humano possa desempenhar todas as suas atribuições sob as melhores condições possíveis, né? Seja em termos de funcionalidade, a arquitetura não pode abrir a mão da funcionalidade, uma edificação que seja projetada para auxiliar o bom desempenho das funções a que ela se propõe, né? Seja em termos de conforto visual, que isso é uma coisa importante para a gente, né, enquanto seres humanos que têm sensibilidade estética, né? Conforto ambiental, porque está relacionado diretamente à nossa qualidade metabólica do nosso próprio organismo, né? E também da fruição estética, né? Ela pode ser bem agradável, né? Quanto mais agradável ela for, melhor para quem ocupa essa arquitetura. E aí, o que que seria, então, né, essa arquitetura ambientalmente amigável ou que se convencionou chamar de arquitetura sustentável, né? Então, seria a arquitetura, né, que tem como função projetar e construir espaços para que o ser humano possa desempenhar todas as suas atribuições sob as melhores condições possíveis, seja em termos de funcionalidade, conforto, visual, ambiental ou da fruição estética, tirando o máximo proveito das condições locais para obtenção de conforto, com o menor impacto possível. Então, é isso que se chama de arquitetura ambientalmente amigável ou arquitetura sustentável, né? Mas quando a gente está falando, usando esse termo, arquitetura sustentável, na verdade a gente está sendo, de certa forma, redundante, porque a arquitetura tem por princípio já, né? É, um bom projeto de arquitetura pressupõe, na verdade, né, tirar o máximo proveito das condições locais para obtenção de conforto e também gerar o menor impacto possível. Isso deveria ser, não, esse termo, arquitetura sustentável, na minha opinião, ele nem deveria caber se a gente for se voltar lá para o radical, né? Lá para a concepção embrionária do que significa uma boa arquitetura, né? A boa arquitetura ela tem que obrigatoriamente trabalhar sobre essas bases, tá? Então, o que que a arquitetura ambientalmente amigável, né? Ela vai ter como instrumentos a princípio, né? Então, ela primeiro vai focar na eficiência energética, né? Tanto na hora do projeto quanto depois na utilização dessa edificação, né? Ela vai focar na diminuição dos impactos no uso dos materiais.
e nos processos e uso eficientes de recursos, né? E essa arquitetura, ela vai trabalhar junto com as condições climáticas locais, né? E não contra o clima local, né? Então, para uma arquitetura ser ambientalmente amigável ou sustentável, ela precisa desempenhar essa função de atenuante, né, para os seres humanos, mas especificamente para aquela localidade onde ela vai existir, né, onde ela vai se materializar. Então, a arquitetura ambientalmente amigável lá da Amazônia vai ser bem diferente da arquitetura ambientalmente amigável de São Paulo, né? Ou então da Serra da Mantiqueira ou do litoral, né? São condições climáticas bem diferentes e a arquitetura, para ser pensada como um atenuante, né, e que otimiza esse uso da energia e dos recursos, tentando ficar no menor impacto possível, ela precisa necessariamente considerar essas condições. Então, três itens aqui que são imprescindíveis para a gente pensar nesse tipo de arquitetura é entender o regime de ventos do local, né? Que vai influenciar completamente, né, na sensação térmica no interior daquela edificação e vai impactar também no gasto energético daquela edificação, com climatização ou não, né, se não for necessário. A gente precisa pensar na insolação, que a insolação se relaciona diretamente com o conforto ou desconforto dentro de uma edificação, né? E também se relaciona com o uso energético, né, dessa edificação. E a gente precisa pensar no clima, né? Isso aqui vocês já devem ter tido com o Carlos, né, em conforto térmico. Essa aqui é uma carta psicrométrica, né? Que mostra as características climáticas das zonas bioclimáticas brasileiras, né? A gente não vai entrar nesse tema, mas a arquitetura sustentável, bioclimática, ela precisa trabalhar diretamente relacionada com esse tipo de informação. Agora a gente vai para a segunda parte da aula.